Olá, internet, Brasil e mundo. Seres ano novo que com certeza reveiaram nossa rede. Sim, depois de algumas semanas aí meio sumido do canal, voltei com esse vídeo aqui para poder fechar 2023. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os jogos que eu zerei em 2023. O pessoal que me acompanha nas lives lá sabe que 2023 foi um ano meio caótico para mim em diversos sentidos. E isso ocasionou eu fazer menos lives, o que consequentemente ocasionou em eu zerar menos jogos. Afinal é muito raro eu jogar algo fora de live. Mas ainda assim acho que zerei uma quantia legal de jogos pela quantidade de tempo que eu joguei esse ano. Então vamos lá, começando aqui pelos jogos single player. O primeiro que eu zerei em 2023 foi o Distrant 2. E vamos combinar que não tem como falar do Distrant 2 sem falar do Distrant 1. Em suma, o Distrant é um jogo de plataforma 2D que é mais focado em puzzles e na própria narrativa. E como você pode ver aí, lembra algo parecido com o estilo do Tim Burton. Os puzzles da franquia são relativamente simples. Ele envolve meio que fazer ações para desbloquear itens que vão liberar novas salas, e nessas novas salas você vai fazer novas ações que vão liberar novos itens. Mas o que me ganhou mesmo no Distrant foi a narrativa, tanto é que tem uma série do Distrant 1 no canal, você pode acompanhar clicando aí no card que está aparecendo na sua tela. A história do Distrant trata de escolhas da vida, fala sobre o quanto a ganância pode fazer você abrir mão dos seus princípios morais, e faz uma reflexão de se isso vale ou não a pena no final. O segundo jogo teve algumas melhorias significativas comparadas com o primeiro, tanto na parte gráfica como em algumas mecânicas que ficaram um pouco mais dinâmicas, mas narrativamente o primeiro jogo me marcou muito mais. E indo pro próximo jogo que eu zerei em 2023 foi o Stray, também conhecido como Jogo do Gato. Com um trabalho de arte gráfica bem feito e desenvolvido assim, e com mecânicas interessantes, né, no que tange a você andar com um gato em uma cidade cheia de edifícios. Eu lembro que no lançamento o Stray conseguiu dar uma chacoalhada aí na comunidade gamer e acho que conseguiu bons números de vendas. Pessoalmente eu nunca fui muito fã de jogos que são puro puzzle. E o Stray nada mais é do que um mundo aberto que é focado basicamente em exploração e puzzle. Eventualmente tem alguma cena com mais ação, que você precisa fugir de algum inimigo e coisa e tal, mas essas cenas são exceção. O principal do jogo é explorar e resolver puzzles. O que eu mais gostei em Stray foi a história e a ambientalização pós-apocalíptica de uma espécie de gueto futurista onde lá moram não humanos, mas alguns robôs, e parte desses robôs almejam fugir desse gueto. Se você tem paciência para ficar controlando um gato por cima de muros e telhados e ficar levando itens e recados de um lado para o outro, eu vou dizer para você experimentar o Stray. Já se você acha que não tem muita paciência, talvez não seja muito a sua praia. O terceiro game zerado em 2023 foi o Vanquish. É um jogo que eu já tinha zerado no PlayStation 3 e tinha algumas memórias afetivas dele. E baseado nessas memórias eu decidi zerar ele também no PC. O Vanquish ele é um shooter bem frenético, diga-se de passagem, que foi desenvolvido pela SEGA. E nele você assume o papel de um soldado que recebeu uma armadura com vários poderes, meio Peak Crisis, sabe como é que é? A armadura dá escudo, super velocidade, consegue guardar várias armas, mas a habilidade principal certamente é o Dash Sarrada. O Vanquish me agrada em vários sentidos. Primeiro porque ele é um shooter frenético cheio de ação e que não tem muita enrolação. Segundo porque seus inimigos são hordas de robôs e drones desde os mais pequenos até os mais colossais. Tem também a ambientação de uma cidade futurística meio complexa que talvez possa dar uma tonteada em quem tem labirintite. E claro, por sua trilha sonora super frenética. O jogo em si não tem nada de muito inovador e nem muito original, mas ele é divertido e funciona bem. E em seguida temos o Rings. O Rings me pegou de surpresa. Talvez porque eu nunca tivesse ouvido falar do jogo, então eu não tinha nenhuma expectativa quando eu abri ele. E posso dizer que fiquei positivamente surpreso. O que mais me conquistou no game acho que foi o seu humor e a simplicidade dele, né? E vão sendo jogados para você cards para que você faça escolhas. A sua missão é tentar equilibrar essas escolhas de forma que o povo fique feliz, todo mundo fique contente e ninguém morra de fome. Eventualmente o rei vai morrer e um outro rei vai assumir o papel no dia seguinte. E o jogo tem essa continuidade rei após rei. Eu joguei esse jogo na Steam, mas ele também tem para mobile, você consegue jogar no seu celular. Um jogo super tranquilo, descompromissado, vale a pena dar uma testada. O próximo já é um que é um pouco mais difícil de explicar. Chegou a hora do Youpi Psycho.
Cara, em resumo, o Yuppie Psycho é uma doideira. É isso? Podemos partir pro próximo? Ele tem esse estilinho de gráfico pixelado que lembra bastante os jogos dos RPG Makers mais antigos. E em suma, as suas mecânicas são focadas em puzzle e exploração. E o mais interessante é que ele traz uma narrativa bem psicodélica, filosófica e, podemos dizer também, um pouco confusa. O jogo é claramente uma crítica ao ambiente empresarial e ao capitalismo tardio. Ele se passa em uma empresa e os funcionários dessa empresa são divididos em castas. E isso é correspondente ao andar que eles trabalham, ou seja, quanto mais baixo o andar, mais inferior é a casta que você pertence naquela empresa. Para vocês terem uma ideia, o seu chefe é literalmente um assediador com tendência psicopata, um dos bosses mais terríveis é uma impressora, a criação da empresa envolve mortes, clonagem e transferência de consciência, e chega um momento em que você não sabe direito o que é realidade e o que é apenas viagem do protagonista. Eu acho que de todos que eu zerei em 2023, o Yuppie Psycho foi um dos mais marcantes. Mas não só pela sua narrativa, que eu diria que é seu grande ponto alto, mas também pelo seu ponto bem ruim, que é a curva de dificuldades. Podemos dizer que ele é meio forçada. Boa parte dos puzzles e dos bosses são bem fáceis e intuitivos, mas conforme você vai se aproximando do final do jogo, você vai se deparar com situações que vai ter muita tentativa e erro, muita. E não é uma parada que é necessariamente desafiadora, é só chato e repetitivo. A dificuldade em si ela não tá nos desafios, mas as mecânicas que você tem disponíveis para resolver esses desafios é que são frustrantes. Ai, morri. Ainda assim, eu acho que pela lore, pelos personagens carismáticos e pelo apelo filosófico, vale a pena você jogar Yuppie Psycho. O próximo é um jogo bem curtinho chamado Pilgrims. O Pilgrims também me pegou de surpresa porque a princípio não é o tipo de jogo que me geraria muito interesse. Ele tem esse estilo de arte bem característico, meio que desenhado à mão, com umas cores em tons mais neutros assim, não é algo que pessoalmente me agrada muito. Além do fato dele ser praticamente full puzzle, o que também não é algo que me agrada muito. Mas apesar dessas duas coisas, acho que o que mais me ganhou em Pilgrims foi a forma carismática com que a história é contada para você. O jogo é um point and click e o cerne dele é você conversar com personagens e interagir com o cenário para adquirir alguns itens em formatos de carta. Com o passar do jogo você consegue usar esses itens para transformar alguns personagens em carta e essas cartas podem ser arrastadas para qualquer cenário para gerar interações. E é através dessas interações que você vai avançando no jogo. Então basicamente é teste, você vai fazendo combinações de cartas nos cenários para ver como os personagens se comportam em diferentes cenários com diferentes itens e eventualmente você vai descobrindo como resolver os puzzles. A parte sonora do jogo também é bem característica, a maioria das músicas é bem calma e agradável. E é importante também destacar a fala dos personagens, que possui essa dublagem característica. É um joguinho bem artístico e você consegue zerar ele em menos de uma hora. Pessoalmente não foi um jogo tão marcante pra mim, mas pelo pouco tempo investido valeu a pena. Já o próximo, pelo contrário, foi um dos jogos mais marcantes de 2023 pra mim, e é o Road 96. E eu vou fazer um asterisco aqui, que a partir de agora eu vou chamar de Road 96, porque durante todo o jogo eu chamei de Road 96 e eu acho mais fácil chamar de Road 96. Enfim, o Road 96 ele é um jogo de escolhas, ao maior estilo Heavy Rain, Beyond the Two Souls, e aquele Walking Dead esquisito da Telltale. Os rumos do jogo são decididos exclusivamente pelos seus atos. O jogo se passa num ambiente de autoritarismo político, em meados dos anos 90, onde boa parte dos cidadãos são oprimidos, a mídia manipula as informações e a polícia proíbe qualquer tipo de manifestação contra o governo. E claro, tem a cerejinha do bolo, que é absolutamente proibido sair do país. O jogo é dividido em várias runs, então no início da run você escolhe um jovem aleatório que tem como objetivo fugir do país. O jogo não tem uma sequência definida, então a sua primeira run pode ser diferente da minha primeira run, que vai ser diferente da primeira run, sei lá, do Claudinho. A partir desse momento você tem que dar um jeito de se locomover do ponto que você tá até a rota 96, que é a rota usada para fugir do país. E logo na primeira run, talvez na segunda, você já descobre que o jogo não é sobre seu personagem, mas sim sobre os personagens que você interage pelo caminho. Sim, eu sei, parece aquela frase clichê lá, mas é verdade. O verdadeiro desenvolvimento da história vai acontecendo conforme você vai conhecendo os personagens que habitam ali aquele país. Ao fim de cada run, atravessando a fronteira ou não, você recomeça outra run com outro jovem partindo de outro ponto.
mas todas as ações tomadas na run anterior influenciam nessa segunda, e as da segunda vão influenciar na terceira, e assim sucessivamente. Ao final de todas as runs, o jogo culmina no dia da eleição, e o que acontece nesse dia é baseado nas escolhas que você faz durante as runs. Eu sei que eu já falei demais do Road 96, mas antes de passar pro próximo, eu tenho que salientar uma coisa, que além de ter personagens bem carismáticos e uma história até que bem construída, a trilha sonora é o grande destaque do jogo. Tem várias músicas dos anos 90 bem selecionadas, e você percebe que elas estão sempre sendo destacadas em alguns momentos pontuais do jogo ali para tornar aquele momento mais emocionante ou mais épico. É difícil falar do Road 96 sem se prolongar muito, de repente, quem sabe, eu não faço um vídeo só sobre ele. O próximo da lista é um clássico, mas não, eu nunca tinha zerado o Donkey Kong Country 2. Só o 1 e o 3, então vamos combinar que já tinha passado da hora de eu terminar o 2 também. Cara, eu acho que não tem muito que eu possa falar de Donkey Kong que você já não tenha ouvido. Personagens carismáticos, um level design incrível que é usado de inspiração para jogos de plataforma até hoje. Esse estilo característico de gráfico pré-renderizado que passa uma sensação do jogo tridimensional. Porém, todavia, entretanto mais, a grande diferença desse jogo pro segundo é a substituição do macaco Donkey Kong, que nesse jogo foi sequestrado, pela Diddy Kong, aquela que tem o seu famoso cabelocóptero. Uma habilidade que vamos combinar que ajuda muito em alguns pulos, hein? Importante também destacar que a curva de dificuldade é típica dos Donkey Kongs. O primeiro mundo é basicamente um tutorial. O segundo dizemos que pode ser considerado o primeiro. E geralmente é a partir do terceiro mundo que realmente começa a ter alguma dificuldade. Mas o ponto é que, tal qual os Donkey Kongs 1 e 3, as últimas 5 ou 6 fases do jogo são infernalmente difíceis. Não, sério, é muita tentativa, muita, tem que ter muita paciência. Um outro ponto que talvez você estranhe no começo é que o jogo pode parecer lento se baseado nos jogos de plataforma mais atuais. Mas com alguns minutos ali você já se acostuma com a física do jogo e você percebe que ele não é muito datado não, você consegue jogar ele hoje tranquilamente. E o próximo jogo zerado no nosso ano de 2023 é o StarCraft 2 Wings of Liberty. Pra quem não sabe, o StarCraft 2 tem 3 campanhas, cada uma baseada em uma raça do jogo. E a primeira campanha, a campanha baseada nos terranos, que é o Wings of Liberty, é de graça e foi essa que eu zerei. O pessoal que acompanha minhas lives, até que não acompanha muito, sabe do meu amor por StarCraft 2. Tanto é que eu até tenho um canal focado em StarCraft 2, se quiser dar uma olhada, o card já apareceu aqui, ó, corre lá. Mas eu posso dizer com tranquilidade que 99% do meu tempo no jogo foi dedicado a 1x1 competitivo. Eu nunca tinha pego pra jogar a campanha. Uma coisa que eu falo sempre nas lives, eu vou falar aqui também, e geralmente as pessoas ficam negativamente surpresas comigo, é que eu nunca fui muito fã desse estilo RTS. Esse estilo aí de estratégia em tempo real. Joguei um pouquinho de Warcraft no PS1, algo desse tipo, mas nunca foi muito minha praia. O primeiro, e podemos dizer que até o momento único que me pegou de verdade, foi o StarCraft 2, exclusivamente o modo competitivo de 1x1. Então jogar o modo campanha dele foi uma experiência que eu acho que eu nunca tinha tido, que é a de zerar um jogo de RTS. A campanha é bem personalizável no que tange a dificuldade, né? Tem vários níveis de dificuldade, mas como foi minha primeira vez jogando, eu queria ter a experiência original do jogo e joguei na dificuldade normal. Eu acho importante salientar isso porque o jogo na sua dificuldade normal, ele acontece de uma forma um pouco mais lenta do que o competitivo no 1x1. Sim, eu sei que você pode aumentar a velocidade, mas como eu disse, eu queria ter a experiência de zerar o jogo como ele era. Então joguei nessa velocidade que é um pouco mais lenta, e isso me passava a impressão de que algumas fases aconteciam de uma forma meio devagar e acabavam demorando muito para terminar, tendo fases aí que demoraram quase 1 hora. Mas dito isso, eu acho que é absolutamente jogável o modo campanha. Só esse primeiro capítulo já te mostra boa parte da lore do StarCraft 2, que até o momento eu conhecia basicamente zero. Durante a história você vai adquirindo pontos que você pode trocar depois por melhorias, e a forma como você escolhe essas melhorias pode te dar novas possibilidades de passar as fases, o que talvez gere para você uma vontade de jogar uma segunda vez para testar outras escolhas de melhorias. Além disso, o modo campanha também tem bastante conteúdo extra e até mesmo fase secreta que só é liberada se você faz ali uma determinada ação. Importante também destacar aqui que a dublagem é muito bem feita e a qualidade das cinemáticas, levando em conta que o jogo foi lançado em 2010, também é muito boa. O StarCraft 2 é um jogo grande dentro desse nicho de RTS. Enfim, né, quando eu escutei StarCraft 2 eu sou suspeito de falar. Bom, esses foram os jogos de single player que eu zerei em 2023. Agora vamos continuar nossa lista com os jogos co-op.
Começando por um que tecnicamente eu não cheguei a zerar, porque ele tecnicamente não tem um final, mas nós desbloqueamos tudo que tinha para desbloquear nele, que é o Traveler's Rest. Eu joguei esse jogo junto com o Jokes, usando o Together da Steam, e mesmo apesar dos inúmeros problemas de conexão que a gente teve, a gente se divertiu muito jogando ele. Em resumo, é um Stardew Valley de taverna. Conforme você vai evoluindo no game, você vai desbloqueando máquinas e equipamentos para poder melhorar a sua taverna, como baús, ferramentas, equipamentos de cozinha, serralheria, carpintaria, e tem até mesmo uma vassoura mágica que varre a sujeira sozinho. Sim, é isso mesmo. Varre a sujeira sozinho. Como bom joguinho de farm, você sempre tem alguma coisa para fazer. Seja replantar suas árvores, ou minerar carvão, cozinhar para poder vender na taverna, fazer uma cerveja, atender balcão, limpar a mesa. Todo momento a sua mente está ocupada com alguma coisa que você precisa fazer. E o sentimento de progressão também é muito agradável. A cada dia você consegue perceber que a sua taverna está evoluindo, você está conseguindo ganhar mais dinheiro cada dia, alguns processos estão começando a ficar mais automatizados. Mas claro, como nem tudo são flores, tem alguns pontinhos que são questionáveis. Eu acho que o principal é o som. Às vezes o jogo tem música, às vezes não. Não tem muito padrão, não tem muita lógica. Às vezes os efeitos sonoros bugam e do nada dispara o som do moedor de carne sem que o moedor de carne esteja sendo usado. É um tipo de situação que acontece muito lá pro late game, quando você já tem muitas máquinas. Não é algo que chega a atrapalhar a experiência, mas eu confesso que às vezes dá uma irritadinha. E um outro ponto que carece de conteúdo é a cidade que tem em volta da taverna. Tem pouquíssima coisa explorável e quase não tem NPC para você interagir, basicamente só alguns vendedores mesmo. Claro, é importante citar que o jogo ainda está em desenvolvimento e sempre está tendo atualizações, então a gente acha que esses problemas, tanto do som como da falta de coisas para fazer na cidade, vão ser resolvidos conforme as atualizações vão chegando. O próximo foi um que eu zerei com a Ana e foi o Lego Piratas do Caribe. O que a gente pode dizer de Lego, né? Lego é Lego e vice-versa. Ele segue a formulinha já consolidada pelos outros jogos, muitos personagens, cenários destrutíveis, puzzles e o level design voltado mais pro co-op. Só que dessa vez, claro, trazendo as aventuras do Jack Sparrow no mundo do Piratas do Caribe. Pessoalmente não foi meu Lego favorito, talvez por eu nunca ter assistido os filmes e talvez não ter muita familiaridade com o universo de Piratas do Caribe. Então eu tenho certeza que passaram várias referências e coisas que eu entenderia se eu tivesse mais a par desse universo aí. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que foi o Lego mais rápido que a gente zerou. Algo aí em torno de 3 a 4 horas, o que comparado aos outros Legos que a gente jogou é bem pouco. E falando em jogos rápidos, o próximo é um que eu e o Joe zeramos em uma só live. Tá. Foi uma live um pouco mais longa que o normal, mas foi uma só live. Untitled Goose Game. Sim, aquele jogo lá do ganso que você provavelmente já viu seu youtuber favorito jogar. A gente zerou ele no modo co-op e mesmo ele sendo basicamente um jogo de exploração e puzzle, ele é muito divertido e gera várias situações engraçadas, porque nele seu objetivo é basicamente desgraçar com a vida de todos os humanos que cruzam seu caminho, atormentando-os das mais diversas e criativas maneiras. Lá mais pro final do jogo, os puzzles começam a ficar um pouco mais difíceis e começa a forçar você a repetir algumas vezes algumas coisas, o que pode causar ali um pouco de frustração. Mas no final da jornada eu olho pra trás e digo que sim, valeu a pena ter jogado. Mais um game zerado em multiplayer, dessa vez foi um multiplayer um pouco mais massivo, sim. Foi o Raft. Também já muito conhecido, o Raft é um survival, onde a sua casa é um pedaço de madeira que flutua no meio do oceano. E basicamente tudo que você precisa vem do mar. Pedaço de madeira, plástico, às vezes algumas caixas de mantimento, você também pode pescar. Mas claro, tem que tomar cuidado porque tem um tubarão super desagradável que está sempre rodeando e tentando quebrar a sua tábua flutuante. Ele segue os moldes aí de um jogo de sobrevivência padrão. Você aumenta a sua base, melhora seu personagem e vai desbloqueando itens que te ajudam a progredir na história. A história é contada meio indiretamente através de algumas ilhas que você vai encontrando pelo caminho. Nessas ilhas, geralmente você tem que resolver alguns puzzles e pegar algum item para poder progredir para a próxima ilha. Pessoalmente, eu gostei muito do modo de construção do Raft, tanto é que eu fiz esse quarto de relaxamento aí pra galera dar uma relaxada
relaxada. Os puzzles em si não foram algo que pessoalmente me agradaram muito, e eu preciso dizer que o fato de ter um percurso de parkour do nada no final do jogo é muito frustrante. A lore do jogo até que é bem interessante e os gráficos seguem esse estilo bem característico que eu acho agradável, mas pra mim o ponto forte dele é o quesito sobrevivência e evolução. Já quase no final da lista temos o Shadow Warriors 2, outro jogo que eu zerei junto com o Jokes e posso afirmar que entregou muito mais do que eu esperava. Talvez porque eu não esperasse quase nada. Pode ser. Afinal, eu joguei há muitos anos atrás o primeiro Shadow Warriors e não me agradou muito. Isso ainda lá naquela época que os CDs vinham nas revistas, você lembra? Mas eu confesso que a ação frenética, as explosões de cabeça excessivamente violentas e a quantidade desnecessariamente alta de armas me surpreenderam sim. O game se resume em fazer missões que os NPCs te dão em uma espécie de hub do jogo. E essas missões não são muito complexas e se resume a você fazer algumas matanças por aí. A história existe? Existe, mas não é das mais interessantes não. Tanto é que de um ponto adiante a gente simplesmente começou a pular os diálogos. A dificuldade não é das maiores não, dá pra zerar o jogo tranquilamente. E antes de passar pro próximo da lista, vale também dar um destaque pra trilha sonora do jogo, que é bem legal, principalmente em momentos mais épicos. E agora pra terminar nossa lista, o outro jogo que eu joguei junto com o Jokes, que foi o Resident Evil Revelations 2 junto com as DLCs. Eu já conhecia a série Revelations do Resident Evil de ouvir falar, mas nunca tinha jogado. E me surpreendeu o fato do jogo ter sido pensado especificamente para um co-op. Mesmo tendo ali a opção de você jogar ele single player, é óbvio que ele não foi feito com esse intuito. Ele é um jogo mais de ação do que de sobrevivência, mas até aí, nada de novo na franquia Resident Evil. Durante o jogo, cada um controla um personagem com habilidades específicas que o outro personagem não tem, por exemplo. Um deles tem uma arma de fogo para se defender das criaturas, e o outro tem uma lanterna para iluminar e poder encontrar itens. Esse sistema de divisão de tela pode parecer meio desconfortável no começo, mas no final, acredite, vai continuar parecendo desconfortável. Mas enfim, mesmo sendo uma coisa que podia ter sido feita de uma forma um pouco mais bonitinha, não é algo que atrapalha tanto assim a experiência. O jogo é dividido em 4 capítulos e tem mais uma DLC, e eu e o Jokes, que somos bem lentos, zeramos aí em coisa de 13 horas. Eu acho que ele vale a experiência, mas só se você for jogar com alguém. O single player dele, você precisa ficar trocando de um personagem pro outro. Eu que já terminei o jogo, posso imaginar o quanto é desagradável. Mas enfim, com isso terminamos aqui a nossa lista de jogos zerados em 2023. Ao todo foram 13 jogos aí, ó, uma média de 1 e pouquinho por mês. Eu acho que 13 jogos é um número razoável para alguém que não vive de zerar jogos como eu, mas eu quero saber de você e a sua lista. Comenta aqui quais jogos você zerou em 2023. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se não for inscrito aqui ainda, se inscreve no canal. E não deixe de acompanhar as minhas lives lá na Twitch, no @canalrpbr, os links estão todos aqui na descrição para a sua comodidade. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!